Pois é, pessoal, no momento em que estão chacoalhando o Haddad com um monte de meme que está circulando na internet, a imprensa resolveu fazer a sua defesa. Eu vi matérias hoje no jornal dizendo que não, que o Haddad não aumentou a carga tributária de ninguém, que isso é mentira, que a arrecadação recorde está se dando por outros fatores, mesmo a economia não crescendo. E aí, para refutar os jornais, vem uma matéria como essa. Pois é, sabe o lance das blusinhas da Shein? Pois é, essas blusinhas e outros cacarecos, como diz o Lula, vão ficar mais caros a partir de então. Aumentou o imposto. Blusinhas da Shein, o imposto começa a valer já no sábado. O imposto estava marcado para começar só em agosto, tá? Só no dia 1º de agosto, mas já foi informado que não vai ser, não. Já vai começar a entrar em vigor a partir de então. O Bruno Zambelli fez uma publicação aqui de uma matéria da Band News onde fala sobre a taxação das blusinhas, né? Adeus blusinhas. Alô, Janja, Shopee começa a cobrar a taxa de importação a partir de sábado. Mas fiquem tranquilos, tá? Essa taxa quem vai pagar é as empresas. As empresas de varejo online, AliExpress e a Shopee, anunciaram que vão antecipar a cobrança do imposto conhecido popularmente como taxa das blusinhas para o próximo sábado, 27 de julho. Conforme tinha sido estipulado pelo Ministério da Economia, essa cobrança estava programada para começar no dia 1º de agosto e vai incidir sobre compras internacionais de até $50, com uma alíquota de 20%. A AliExpress alega que a antecipação refere-se à adequação ao novo sistema de tributação, tendo em vista o prazo necessário para ajuste das declarações de importação. Pois é, e aí o que me mata são os comentários, né? O Bruno Zambelli escreveu: de acordo com a pensadora e socióloga Janja, a taxa era para as empresas e não para os consumidores. Mentiu? Mentiu. Vamos ver se vai ter videozinho da galera do amor reclamando do painho. E aí os comentários estão impagáveis, cá entre nós, né? Olha só o que o César Pontual escreveu. O importante é que tirou o Bozo, só falava palavrão. Viva o amor. O Araújo Macedo escreveu: o Tachad está a todo vapor. Viva o imposto, viva o PT. O Ricardo escreveu: graças a Deus tiramos o Bozo. Ops, né? O Alex Tranjan: meu consolo é ver essa cambada que fez o L se lascar também. Vem se lascar você também. Tem até uma música com isso, né? Enfim, cara, a sensação e o sentimento que o brasileiro tem é de que tá pagando mais imposto, tá tudo mais caro e que o Brasil tá indo pro buraco. O rombo tá aí, 28 bilhões, depois de anunciar um contingenciamento de 15, cara, é dinheiro demais indo embora. Mas na contramão, você sabe quem que vem batendo um bolão? É o cara que vai ser o terror do Lula. E não tô falando do Bolsonaro, não, tô falando do Tarcísio aqui, tá? Hoje, há fontes que dizem que o Lula morre de amores pelo Bolsonaro e pelo Tarcísio também, mas morre de medo também. Sabe por quê? Porque os dois fazem o serviço que devia ser feito. Quem aí não está com saudade do Paulo Guedes? Eu tô. Vendo o que o Haddad está fazendo, o Tarcísio conseguiu a aprovação da privatização da Sabesp. E aí o PT hoje deve estar chorando como louco, né? Porque vai dar resultado. O Tarcísio levanta 14,8 bilhões com a privatização da Sabesp e aí acaba, de uma vez por toda, com uma teta, né, para a companheirada do PT ficar mamando ali em mais um estatal se a esquerda volta para o poder. Acompanhe o que o Tarcísio falou e foi um discurso emocionante. Sabesp continua sendo o nosso operador de saneamento. Vai operar com excelência, vai ganhar eficiência. Sabesp, a partir de hoje, está livre para voar mais alto. A Sabesp está livre para avançar no Waste to Energy. A Sabesp está livre para trabalhar no biogás, no biometano. A Sabesp está livre para fazer a comercialização de água de reuso. A Sabesp está livre para fazer o tratamento de efluentes não domésticos. A Sabesp está livre para avançar no campo dos resíduos sólidos, na autoprodução de energia. Está livre para avançar no território de São Paulo. Está livre para avançar no território brasileiro. Está livre para avançar no território latino-americano. Está livre para
se encontrar com a sua vocação, ser a maior plataforma de saneamento do planeta. Pois é, eu sei que você achou o discurso impactante, mas não para por aí não. Tem mais coisa. Dá uma olhada só, também, no resultado. Pois é. Logo depois de anunciar a privatização, a Sabesp já anunciou a redução de tarifa igual prometido e pode chegar a 10%, tá? Para residencial é 1%, mas haverá aplicação do novo conjunto tarifário. A queda deve ser de 1% para a tarifa residencial, 10% para a tarifa social e tarifa vulnerável para famílias inscritas no cadastro único. Isso sim é ajudar o mais pobre, né? E por fim, as demais tarifas cairão 0,5%, aplicáveis somente a partir, né, a primeira faixa de consumo a partir de hoje. Já começou privatizando e já entrando, né, no mercado. E a gente sabe muito bem como é que funciona a regra do jogo. Estatal na mão da esquerda é para colocar companheiro. Coloca um monte de gente que não tem qualidade nenhuma, mas é amigo do amigo de alguém. Então, quando você vê a privatização, a chance dessa empresa deslanchar é gigantesca, virar referência, né, no nosso país, geração de empregos e muito mais, né? E quem sabe, realmente, o Brasil possa se orgulhar de ter uma das maiores empresas de saneamento básico do mundo. Bora falar de ABIN? Bora falar, né? De ABIN ficou feio, né? Ficou uma coisa meio assim, diabólica, né? Vamos falar de ABIN? Não. Vamos falar da ABIN, né? Agora ficou mais bonito. Vamos lá. O Alexandre de Moraes, ele escolheu uma pessoa, né, para ser o corregedor-geral da ABIN, né? E é um delegado próximo do Alexandre de Moraes. Na verdade, tem quem diga que teve ali um dedo, uma indicação, né? Mas os servidores da agência não ficaram nem um pouco satisfeitos com isso, né? Eles consideraram uma escolha preocupante e injustificada. O que aconteceu foi o seguinte: o próximo do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o delegado da Polícia Federal, José Fernando Moraes Chui, foi indicado pela diretoria da Agência Brasileira de Inteligência para assumir o posto de corregedor-geral do órgão. Se aceito, o delegado vai substituir Lidiane de Souza dos Santos, que permanecerá no cargo até o dia 31 de agosto, quando termina o seu mandato de 2 anos. Porém, é praxe substituir o corregedor só com a mudança do governo, né? Experiente, Chui tem passagens por áreas estratégicas na Polícia Federal, também atuou na assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE, quando Moraes ocupava a presidência da corte. Os dois também trabalharam junto quando Moraes era ministro da Justiça no governo Michel Temer. Então, desde a época em que o Moraes era ministro, então o Moraes era ministro do Michel Temer, trouxe o delegado para trabalhar com ele, depois foi para o TSE, trouxe o delegado. Então, é uma pessoa muito vinculada ao Alexandre de Moraes. A luz vermelha acendeu, e acendeu com força. Por quê? Porque ele ficará responsável, inclusive, daqui para frente, pelas investigações da chamada ABIN paralela, que é uma ferramenta que o próprio Alexandre de Moraes e a Polícia Federal estão utilizando muito para ir atrás do Bolsonaro. Pois é, o negócio vai ficar mais tenso ainda, porque agora uma pessoa bem mais alinhada ao próprio Alexandre de Moraes é quem vai estar investigando diretamente o Bolsonaro. Tá tenso, meu irmão. Vamos lá, matéria da Revista Oeste que eu trago para vocês. Vamos falar do 8 de janeiro um pouquinho? Comissão Interamericana de Direitos Humanos pede mais dados sobre presos do 8 de janeiro. Pois é, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos solicitou advogados de Jorge dos Santos e o Jorginho de Azevedo, ambos presos no 8 de janeiro, mais informações sobre o estado de saúde dos dois. Uma denúncia contra o Estado brasileiro referente a Santos e Azevedo foi protocolada na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, em março deste ano. E aí teve uma atuação muito grande de deputados e senadores fazendo denúncias, né? Na época, fizeram uma ridicularização do senador Girão, porque ele foi até os Estados Unidos fazer a denúncia e falaram que ele deveria ter ido na Suíça para fazer a denúncia, que errou o lugar. Então foi uma matéria que eles deram uma ridicularizada no senador Girão,
as ironias da esquerda não pegam, né? Porque, na verdade, ele foi na mesma semana em que o Lula também foi participar, né, da OEA lá nos Estados Unidos. Então, assim, a verdade, né, é que a denúncia foi feita e que agora a Comissão Interamericana levou isso a sério e fez requisição de novas informações. Por que eu falo? Havendo uma mudança de postura do governo norte-americano, muitas dessas instituições começam a ter uma mudança de postura também. Isso é fato, tá? Isso é fato. Começa a ter uma mudança de postura também. E aí vai ter uma pressão ainda maior, né? Ainda maior sobre esses abusos que estão acontecendo, em especial em relação, né, aos presos do 8 de janeiro. Vamos lá, pessoal. Outra matéria que a gente precisa trazer para vocês aqui é assustadora, tá? Para você que não acreditou que o Lula tem um viés comunista quando ele falou que tem orgulho de ser comunista, né? Para você que não acredita que o Lula é comunista quando ele participou do Foro de São Paulo, que é um movimento comunista, junto do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, quando você vê o Lula, sabe, passando pano o tempo inteiro para comunista, se você falar, não, isso ainda não foi suficiente para me convencer, agora, se você não convencer depois dessa, é porque você não quer ver a realidade diante dos seus olhos. O Lula, durante um discurso, ele falou que tem que mudar o imposto sobre herança. Ele falou que o imposto sobre herança tem que ser igual nos Estados Unidos, 40%. Por quê? Porque aí incentiva as pessoas a darem os bens para o Estado para não precisar esperar a doação. Eles vêm e dão os bens para o Estado para não ter que passar pelo imposto de doação depois. Eles devolvem para o Estado. Cara, é o pensamento comunista, sabe, gigantesco. Você tomar os bens e a propriedade privada daquele que construiu, já não bastasse o tanto de imposto que a gente paga. Dá uma olhada nisso aqui. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. A pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Aí vai ter aqueles nojentinhos da internet aí falam, mas então você está falando que os Estados Unidos é comunista? Não, estou falando que é uma ideia burra dar 40% do seu patrimônio para o governo, seja lá nos Estados Unidos e principalmente no Brasil. O americano ainda dá porque ainda vê um retorno, né? Ainda vê o Estado dando um retorno para eles. Aqui no Brasil, o único retorno que a gente vê é emenda Pix na hora de comprar voto. Nada mais do que isso. Então, para mim, quando fala em atingir a propriedade privada, quando vem com esse discursinho tosco de imposto de herança a 40%, meu amigo, sinal vermelho acende, né? E aí você começa a entender o porquê que eu não me dou bem, né, com o posicionamento do governo atual. Não dá para descer, né? Mas vamos lá, vamos falar da Globo? Pois é, a Globo está num momento dark, né? Será que, enfim, a população acordou e ela mesma quer desligar a Globo? Pois é, matéria do Conexão Política, desliga a Globo, torna-se o assunto mais comentado após perda de quase 1 milhão de telespectadores, só no Fantástico, tá? Nesta segunda-feira, a hashtag Desliga a Globo tornou-se o assunto mais comentado nas redes sociais do X e do Twitter, alcançando a liderança dos top trends com milhares de menções. O movimento nas redes sociais foi impulsionado pela queda de audiência do Fantástico, programa dominical da Globo, que sofreu uma das maiores baixas de sua história no último domingo. Então, a realidade é que quando você chega num estabelecimento, numa pizzaria, numa churrascaria, tá ligado na Plim Plim, você fala, não, troca de canal, se não trocar eu vou embora. Tá acontecendo isso agora. E aí a Globo começou a sentir o impacto do Desliga a Globo, né? Começou a sentir o baque aqui do Desliga a Globo.
Me lembrou até um fato, né? Lembra que teve um perfil, né, de Joaquim Teixeira, que foi lá e comentou no perfil do Elon Musk, né? Olha, o maior mal, o maior câncer que o Brasil tem chama-se Rede Globo. Ela é a que mais espalha desinformação. E aí o Elon Musk falou, quanto custa isso? Pois é, acho que o Musk quer comprar, ele só está esperando mais um cadiquinho, que ele vai comprar a preço de banana, uma vez que não vai ter ninguém assistindo. E o dia que o Musk comprar e falar, comprei, a audiência volta todinha. Pode ter certeza disso. Vamos falar dos Estados Unidos de novo, já que a gente já está falando disso aqui, né? O Lula mesmo já introduziu o assunto. Vamos falar da Kamala Harris. Muita gente está me perguntando, e aí, doutor Sandro? O Trump ganha ou não ganha? Como é que é a situação? Vamos entender? Eu acho que ele tem mais chance de ganhar da Kamala Harris do que do Biden. O Biden é esquerda, mas é uma esquerda mas sem entender que é esquerda, sabe? Ele não estava entendendo muito bem nem que era esquerda. Então aquelas agendas progressistas do Biden, sabe? Ele não tinha aquela agenda woke de forma tão absurda, né? Mas se existe uma pessoa que é esquerda, daquelas de espumar pela boca, é a Kamala Harris, tá? A Kamala Harris liderou o ranking como senadora mais esquerdista dos Estados Unidos. A vice-presidente ficou na primeira posição por seu posicionamento ideológico, revelou o GolfTrack. O GolfTrack é um aplicativo lá, né, um site, que fica vendo como vota cada parlamentar, né, se ela é mais à direita ou mais à esquerda, e de todos, pega o mais esquerdista que existe, pega a Sâmia Bonfim do PSOL. Ela é pior, é mais esquerdista ainda, né? Tanto é que teve até uma outra matéria do antagonista que diz o seguinte, se ideologia woke fosse uma pessoa, seria a Kamala Harris. A eleição americana deste ano é uma batalha pelo coração do Ocidente e pelo futuro da engenharia social e do estilismo woke. Para quem não entende o que é o woke é aquela turminha LGBT, é aquela turminha do politicamente correto, aí não pode fazer piada da planta, a planta tem sentimentos, sabe? É a woke, né? Aquela turma, aí eu sou vegana, chega em casa como um bifão escondido. Né? É aquela turma, tá? Na frente dos outros, ai, não pode comer carne, eu sou vegano, ai, a roupa tem que ser politicamente correta, ecologicamente correta, ai, eu sou contra qualquer tipo de tecnologia, tô gravando vídeo para vocês com um Apple de maior geração, mas eu sou contra a tecnologia, né? Essa turminha nojenta, sabe? Chata, que é a turma woke. Então, se você tem aí alguém que é da turma woke que poderia ser representado, segundo o antagonista, a Kamala Harris seria a rainha das woke, né? E o povo americano não, o povo americano já está de saco cheio desse discurso woke. Tanto que até empresas que aderiram, de certa forma, a essa agenda woke, começaram a pular fora. Tanto a própria Microsoft tinha um setor woke dentro da empresa. Era o que mais dava prejuízo. Mandou todo mundo embora e falou, quer saber? Chega que esse negócio de esquerdismo não está dando certo, não. E aí, para você ter noção do quanto a Kamala Harris vai ter conflito com os norte-americanos, é só você ver isso aqui, tá? Os americanos são igual aos brasileiros, gostam do Estado de Israel. Mas a Kamala Harris odeia. Ela é igual o Lula, né? Save the Palestine, né? Ou seja, ela é do tipo que quase que comemorou quando o Hamas faz aquilo lá, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Então, a Kamala Harris se recusou a presidir uma sessão na Câmara onde o Benjamin Netanyahu ia discursar. Segundo ela tem ódio, ranço da democracia de Israel. O Benjamin Netanyahu, não, ele é um monstro, né? Então, assim, ele é um discurso, sabe? É o discurso lulopetista ao quadrado. Então, cara, para isso ganhar lá nos Estados Unidos, esse discurso, mano, meu irmão, vai ser difícil.
tá? Vai ser tenso, tenso. Então é por isso que eu ainda acho que o Trump tem chance de ficar vivo até lá, tá? Tem muita chance, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. 9 horas eu volto com mais um editorial para vocês. Grande abraço.